vencendo a ansiedade. Filipenses 4, 6, 9 diz: não andem ansiosos por coisa, então não tem exceção. E talvez você possa ser pastor, mas é tantos mil reais, é tantos milhões, é fulano de tal, é o meu filho, é a empresa, é o meu ministério. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. Ou seja, a Bíblia diz que você não deve andar ansioso por coisa alguma, mas em todo tempo você tem que andar em oração e em súplica. Ou seja, preste atenção, se você possivelmente, não estou afirmando, mas possivelmente, se você anda ansioso demais, possivelmente você está orando de menos. Preste atenção, não é uma afirmação, mas possivelmente, se você anda ansioso demais, possivelmente você está orando de menos. Abrindo um parênteses, eu sou pastor, não sou médico, não sou psicólogo nem psiquiatra. Eu vou falar sobre ansiedade à luz da Bíblia. Preste atenção, à luz da Bíblia. Se você estiver passando por essa fase, enfrentando esse gigante da crise de ansiedade, e estiver em tratamento, por favor, não pare por causa dessa mensagem, a não ser que realmente Deus fale especificamente com você, você sinta claramente que você está curado. Aí é você e Deus. Quem está me entendendo diz amém. Ok? Então vamos lá. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Se não tiver uma dessas qualidades, não pense, não é de Deus para você. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Qual o Deus que estará com vocês? Aleluia. Quem anda com esse Deus aí? Dá glória a Deus. Diga: eu tenho o príncipe da paz. Aleluia. Glória a Deus. Uma pergunta: é possível viver sem ansiedades? É possível, sim ou não? É possível, sim ou não? Não só é possível, como é um mandamento de Deus viver sem ansiedade. A Bíblia diz que você não deve andar ansioso por coisa alguma. Alguns especialistas dizem que a ansiedade já ultrapassou a depressão. Parece que a ansiedade acompanha a gente há milhares de anos. Quando o pecado entrou na humanidade, também entrou a ansiedade. Ansiedade é viver emoções que não estamos preparados para viver. Isso é ansiedade. O que é ansiedade? É viver emoções que não estamos preparados para viver. Repita comigo: ansiedade é viver emoções que não estamos preparados para viver. Você não tem estrutura, nós não temos estrutura para suportar a ansiedade. É importante nós entendermos isso. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. A ansiedade é viver emoções que não estamos preparados para viver. E por que existe ansiedade? Porque a humanidade vive longe de Deus. Essa é a grande verdade. A humanidade vive longe de Deus. Não estou falando que você, preste atenção, que você que talvez esteja vivendo esse processo, ou já viveu, ou conhece alguém que está vivendo. Isso não quer dizer que você está longe de Deus. Eu estou falando da humanidade como um todo. Porque nós ficamos ansiosos por coisas que já aconteceram, ou por coisas que ainda estão por acontecer, ou que nunca vão acontecer, mas que nós criamos uma imaginação e acreditamos que pode acontecer, e isso gera ansiedade, e você não está habilitado para isso, você não foi criado para isso. Quem está me entendendo diz amém. Preste atenção. Temos medo de morrer, medo de sofrer, medo da violência, preocupação das coisas que virão.
achamos que não vamos conseguir, ansiedade do casamento não dá certo, ansiedade de não casar, ansiedade referente aos filhos, ansiedade com a saúde. A ansiedade é um problema gigantesco, é um problema da alma, depressão, angústia e medo. Isso é ansiedade. A ansiedade pode nos levar a uma profunda depressão. Se nós lermos na Bíblia, nós vamos ver que muitos homens e mulheres de Deus também viveram esse problema, e alguns ainda chegaram em profunda depressão. Mas a boa notícia é: existe cura para a ansiedade. E eu não só vou falar dos malefícios da ansiedade, mas eu quero aplicar o remédio, eu quero dar o remédio para você. Se você está passando por esse processo, ou conhece alguém, em nome de Jesus eu libero a cura, e você vai sair daqui curado, curada em nome de Jesus. Se você está me assistindo na sua casa, no seu local de trabalho, eu declaro cura sobre a tua vida, e declaro que esse mal, se não chegou, nunca vai chegar na tua casa e na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê e recebe diz glória a Deus. Aleluia. Ansiedade é um problema gigantesco, é um problema da alma, depressão, angústia, medo. Ansiedade é improdutiva, é como se você se movimentar e nunca produzir nada. Você já imaginou? Entra ano e sai ano, você trabalha dia e noite e não vê o fruto do seu trabalho? Você nunca vê a cor do dinheiro? Você tem uma máquina para produzir determinada quantidade de produtos no dia e não produz nada. Você trabalha, ela funciona 24 horas e não produz nada. Isso é ansiedade. Ansiedade não resolve nada. Ansiedade só nos paralisa. Quantas mulheres, quantos homens ansiosos com medo do seu cônjuge o trair. O cara às vezes está trabalhando, a mulher de repente está na casa da família, e o cara está pensando que a mulher está traindo, está com alguém, fica ansioso, gera briga, confusão, divórcio e muitas vezes até morte. Quantos líderes ansiosos por resultados? Não adianta você andar ansioso por resultados melhores. Você tem que fazer o que deve ser feito para alcançar os resultados. Às vezes nós não fazemos o que deveria fazer e ficamos ansiosos, porque não fazemos e queremos o resultado. Não vai ter resultado. Ansiedade, ela nos paralisa, ela não produz nada. Ansiedade só serve para fazer o nosso presente miserável, improdutivo e imprestável. Só serve para isso. Para que serve a ansiedade? Vamos ler no 3 aqui, 1, 2, 3. Não. Isso aí é ansiedade. Vamos ler direitinho, no 3. 1, 2, 3. Outra vez. Outra vez. Preste atenção, a ansiedade potencializa um monstro. Alguma coisa que poderia acontecer, que é terrível, uma notícia, a morte de alguém, um acidente, a perda de um emprego, uma enfermidade, você potencializa esse mal. Ele cresce na sua frente, vira um monstro, paralisa você. É isso que a ansiedade serve. A ansiedade só faz isso. Nosso organismo não foi criado para viver ansiedade. A ansiedade produz dor. A palavra antiga para ansiedade, preste muita atenção, a palavra antiga para ansiedade é estrangulado, sufocado. Imagina alguém estrangulando outra pessoa, alguém sendo estrangulado, alguém sendo sufocado, pode causar o quê? Morte. E a ansiedade tem matado muita gente. A palavra antiga para ansiedade é estrangulado e sufocado. Então quando você diz, eu estou vivendo uma crise de ansiedade, fulano está com crise de ansiedade, ela está sendo estrangulada, muitas vezes por algo que não existe. Está sendo sufocada, muitas vezes por algo que nunca vai acontecer, mas ela está preocupada, uma perda de emprego, perdeu o dinheiro, sei lá o quê. A ansiedade não é de nascença, nenhuma criança nasce ansiosa. Agora preste atenção,
Se nós não nascemos ansiosos, nós desenvolvemos ansiedade, nós aprendemos a viver ansiosos. Isso significa que nós podemos também a desaprender a viver ansioso. Nós podemos abandonar a ansiedade. Ansiedade não é de nascença, nós aprendemos, então podemos desaprender, podemos abandonar a ansiedade. João capítulo 14, versículo 27 diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. O Senhor Jesus disse: não a dou como o mundo a dá. Vamos ler Salmos de número 23? Salmos de número 23, anote por favor. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é o meu... O Senhor é o quê? Você pode fechar os seus olhos, dar uma respirada, dar uma relaxada e dizer: eu tenho Deus que cuida de mim. Aleluia. O Senhor, diga: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Por que você não vai ter falta de nada? Porque Ele é tudo na sua vida. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho. Preste atenção: o seu tesouro não é o seu carro, por mais que seja importado. O seu tesouro não é a sua casa, por mais que você tenha trabalhado para conquistá-la. O seu tesouro não são os seus filhos. Os filhos não são nossos, nem são nossos filhos. Os filhos são do Senhor. Herança do Senhor. Herança não é você, não é sua. Herança é alguém que conquistou. Então os filhos não são nossos. Para de besteira, querer respirar pelo seu filho. Deixa a criança cair, deixa ficar descalço, deixa com a sogra. Pastor, mas a minha sogra não cuida direito, dá doce, deixa descalço. Deixa. Cria anticorpos. Vó é bom para isso, né? Deixa. O filho não é seu não. Ai pastor, minha filha está pensando de ser missionária e não sei o que, meu filho. Deixa, ele não é seu. Deixa Jesus levar o seu filho para onde ele quiser. Aleluia. Porque é Jesus que cuida do seu filho. Aleluia, aleluia. Então preste atenção: o Senhor é o meu... Aleluia. O Senhor é o meu pastor, de nada terei, porque Ele é tudo. Pastor, então quer dizer que nunca vai faltar um emprego? Ele não está dizendo isso. Nunca vai faltar comida? Ele não está falando isso. Nunca vai faltar o carro? Ele não está falando isso. Nunca vai faltar o dinheiro? Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que Deus é tudo na sua vida. E se você tiver Deus como tudo na sua vida, Ele vai suprir tudo o que você precisar. Agora, Deus não supre tudo na vida das pessoas, porque Ele não é tudo na vida de algumas pessoas. Deus só vai suprir na sua vida quando Ele for tudo para você. Enquanto você tiver com reservas, volto de novo na palavra reserva, Ele não vai ser tudo. Se Ele não é tudo, você não pode esperar tudo dEle. Você não pode esperar que Ele supra, aí você tem que viver ansioso. Você não pode esperar que Ele cuide do seu casamento, aí você tem que cuidar do seu casamento na força do braço. Você tem que vigiar o seu cônjuge 24 horas. Você tem que respirar por ele. Ele tem que estar conversando e você chega por trás para ficar ouvindo. Porque você sabe que é você que cuida do casamento, não é? O seu casamento não é de Deus, não é para a glória de Deus, não é para a expansão do reino de Deus, não é para dar continuidade no projeto de Deus. Casamento é isso, família é isso, dar continuidade no projeto de Deus aqui na terra. Agora, se o seu casamento é de Deus, se a sua família é de Deus, se os seus filhos são de Deus, você vai descansar em Deus, entregar para Deus e deixar que Deus cuide. Aí não vai faltar nada para a sua família. Alguns já ouviram o testemunho. Quando eu era criança, lá na Bahia, em Barbacena, Barbacena não, mas Uruçuca. Um dia, faltou comida em casa. Acredita? Faltou. Só que minha mãe, Deus é tudo para minha mãe. Minha mãe larga o filho, mas não larga Deus. Meu pai se meteu a besta de arrumar um amante e de falar mal da minha mãe. Ele que saiu perdendo. Que a minha mãe continuou servindo a Deus e sendo uma mulher valiosa. Entendeu? Minha mãe não ficou com nenhuma depressão, nenhuma ansiedade, nenhuma crise de identidade. Ela falou: problema dele, eu sei quem eu sou, analfabeta, mas cheia do Espírito Santo. Nunca arrumou outro homem, minha mãe. Tinha 6 filhos, ela tinha 40 e poucos anos de idade na época. Ela foi trabalhar, sendo fiel a Deus, mas um dia faltou comida.
Minha mãe não entrou em crise de ansiedade, não entrou em depressão, não saiu pedindo nada para ninguém. Ela arrumou a mesa, eu lembro como se fosse hoje. Arrumou a mesa, colocou todos os filhos em uma escadinha em volta da mesa, e ela orou para aquele que é tudo na vida dela. E eu lembro da oração da minha mãe, eu tinha 9 anos, mas eu lembro. A oração da minha mãe foi: Senhor, o Senhor sabe que eu sou fiel a Ti, não sou preguiçosa, mas hoje não tem nada para os meus filhos. Não tem nada para os meus filhos. Faz alguma coisa, Pai. Foi essa oração. Não deu 5 minutos, alguém bateu na porta. Irmã Maria, ela abriu. Era um garoto com uma sacola de nylon colorida, com várias panelas dentro. Arroz, feijão, mistura, e porque era na Bahia, tinha farinha de mandioca. Até isso Deus providencia, até um acessório, né? Um mimo que é a farinha, porque farinha de mandioca para baiano é mimo. Preste atenção. Então, Deus está dizendo: se eu for tudo, eu vou até permitir muitas vezes faltar, ou muitas vezes vai faltar por causa das suas cabeçadas, porque muitas vezes falta, não é Deus que permite não, é nós que insistimos para faltar mesmo. Mas mesmo você insistindo, mesmo sendo burrada sua, se você der um grito de socorro, Ele vai entrar em providência, se Ele for tudo na sua vida. Quem está me entendendo diz amém. Lembra daquele servo de Eliseu? Ele morreu, o cara era temente a Deus, servo fiel ao profeta, mas ele morreu e deixou dívida para a mulher. Veio os senhores, os credores, querendo levar os filhos como escravo. A mulher foi ao profeta e disse: olha, você sabe que o meu marido, teu servo, morreu. Só que tem um detalhe, ele deixou uma dívida aí. Ele era temente a Deus, ele era fiel a Deus, ele era discípulo fiel do Senhor, ele era um cara cheio do Espírito Santo, mas ele não sabia fazer conta, ele não sabia administrar as finanças, e ele deixou dívida. E agora estão querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Então aquele problema não era de Deus, e tampouco do profeta, era do cara. Mas a mulher deu um grito de socorro, e Deus atendeu. Deus fez multiplicar o azeite. Ela vendeu, pagou os credores, ainda sobrou dinheiro para se manter, juntamente com seus filhos. Então, se você de repente hoje está vivendo uma crise de ansiedade, porque você deu cabeçadas, fez coisas erradas, tomou decisões erradas, dá um grito de socorro, em nome de Jesus, que Ele virá ao teu encontro. E o salmista diz: em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas. Deus tem tranquilidade para você, Deus não tem agitação para você, Deus não tem perturbação para você, Deus tem águas tranquilas. Deus te criou para você viver tranquilo. Tranquilo. Grande sábio Salomão diz: Deus fez o homem perfeito. Deus fez o homem o quê? Mas sabe a segunda parte do versículo diz: mas ele se meteu em encrenca. Todo mundo que está aqui, ninguém nasceu com as encrencas que tem hoje, você se fiou nelas. Deus te criou perfeito. Foi ou não foi? Ou alguém já nasceu aqui com defeito de fabricação? Todo mundo. Então presta atenção, o salmista diz: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus vai restaurar o seu vigor hoje, em nome de Jesus. Você vai sair daqui revigorado, para a glória de Deus. Você vai sair daqui curado, em nome de Jesus. Quem recebe diz glória a Deus. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum. Por quê? Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, diz o salmista. Ainda que você passe por um vale de sombra e morte, você não vai viver ansioso, você não vai ter crise de ansiedade, você não vai ter crise de pânico, você não vai entrar em depressão, porque o Senhor está contigo, e a vara dele te guarda, te protege, e o bom pastor te sustenta, e você vai passar por esse deserto dando glória a Deus, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Creia nisso, em nome de Jesus. E o salmista diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu unges
Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Ele diz, olha, prepara uma mesa. Mesa fala de banquete. Ele diz, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, ou seja, traz refrigério para a minha alma, me sustenta, porque eu vou ainda abençoar essas pessoas que me perseguiram, eu vou dar alimento para os meus adversários, para os meus inimigos. É isso que Deus tem para nós, gente. Ele é o nosso pastor, Ele nos livra da morte, Ele nos guia em águas tranquilas, não para nós mesmos, mas para nós sermos canal de bênção, até para os nossos inimigos. Não deseje o mal para os seus inimigos, para quem fala mal de você, para quem puxa o seu tapete, para quem te prejudicou. Não. Fala, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou abençoar essa pessoa. A Bíblia diz que você vai amontoar brasas na cabeça dessas pessoas, aí vai ter uma confusão na mente dela, e ela vai conseguir ver Deus na sua vida, em nome de Jesus. E ele termina dizendo, sei que a bondade e a fidelidade, diga comigo, a bondade e a fidelidade. Outra vez, a bondade e a fidelidade. Mais uma vez, a bondade e a fidelidade, aleluia, te acompanhará, dependendo do governo que tiver no poder. Te acompanhará nos primeiros dias do mês. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Me acompanharão. Todos os dias, independente das circunstâncias, independente se tem dinheiro no bolso, se tem câncer ou não tem câncer, se tem emprego ou não tem emprego, meu irmão, todos os dias a bondade e a fidelidade do Senhor irá te acompanhar. Agora preste atenção, a palavra Senhor significa tudo. A palavra Senhor significa tudo. A Bíblia diz que Deus é dono da prata e do ouro. Tudo Ele criou, tudo Ele formou. Nada, João diz, nada do que foi feito foi criado, nada do que foi criado foi feito sem Ele. E nada do que foi feito sem Ele se fez, diz a Bíblia. Preste atenção. Se a bondade desse Deus e a fidelidade desse Deus está com você todos os dias da sua vida, para que ansiedade? Fala a verdade. Para que? Você tem um Deus que tem tudo. Porque você diz, pastor, mas na verdade eu não tenho necessidade de nada. Eu já tenho tudo, mas você pode perder no piscar de olhos. É só o governo pensar em fazer uma besteira. É só você fechar um negócio errado. Eu estava com um empresário outro dia, ele disse, pastor, eu tinha 1.200 funcionários. De um dia para o outro, perdi todos e fiquei somente com 1.200 ações trabalhistas. Sabe o que é isso? 1.200 ações trabalhistas. E ele disse, um erro meu, um contrato com tal empresa que eu fiz errado. Me quebrou. O cara disse, eu tinha 4 helicópteros. Tem alguém aqui com 4 helicópteros? Ele disse, eu tinha 4 helicópteros para atender a minha empresa. Eu e os meus irmãos usavam 4 helicópteros. Não era alugado, era nosso. De um dia para o outro, perdi helicóptero, perdi casa, perdi empresa e fiquei com 1.200 ações trabalhistas. E ele disse, das 1.200, eu termino de pagar a última esse ano. Dá glória a Deus aí, irmão. Você pode ter 1.200 funcionários também um dia, irmão? Amém. E ele disse, e hoje, pastor, eu estou de novo com 1.000. Ele disse, eu não queria, mas fazer o quê? O povo não quer trabalhar, acaba acontecendo. Eu estou com 1.200 funcionários no Brasil, outra vez. Então preste atenção, não se apoie na sua riqueza, no seu conhecimento, na sua rede de relacionamento. A sua confiança tem que estar em... O salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, aleluia, que fez os céus e a terra.
Então preste atenção: a bondade e a fidelidade do Senhor te acompanhará todos os dias da sua vida, não tenha medo. E ele termina dizendo: e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos aprender como ser curado da ansiedade? Anote aí, por favor. Primeira coisa, para ser curado da ansiedade: primeiro, confiar que Deus vai cuidar de cada detalhe que você precisar. Confiar que Deus vai cuidar, que Deus cuida de cada detalhe que você possa precisar. Confie que Deus vai cuidar de cada detalhe que você precisar. O Senhor é o meu, de nada terei falta. Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades. Olha aqui, todas, diga comigo, todas, sem exceção, todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Por isso que você não precisa andar ansioso, porque não é de acordo com a sua riqueza, é com a riqueza dele. É com a riqueza dele. Como que você mantém isso aqui, pastor? Com a riqueza dele. Como que você consegue toda essa quantidade de voluntários? Com a sabedoria dele. Tem líderes, pastores que vêm aqui e ficam encantados. Cara, quantos voluntários? Você toca isso aqui só com voluntários? Eu falei, eu tenho 4 funcionários, o resto é tudo voluntário. Caramba! Sabedoria dele, tudo vem dele, é dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Ele cuida. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Isaías 40, versículo 11a. Quem cultiva ansiedade rega a incredulidade. A ansiedade para nós é como uma febre, para saber que temos um problema errado em nós. Nem toda ansiedade é pecado. Tem ansiedade que vem de disfunção hormonal. É importante entendermos isso. Nem toda ansiedade é pecado. Tem ansiedade que vem de disfunção hormonal. Então você precisa do médico, da ciência. Pecado é viver a ansiedade. Você viver em constante ansiedade. Você precisa buscar cura. Paulo recebe a visita de Epafrodito e ele é curado. Ele está numa prisão. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Deus vai enviar pessoas, Deus vai enviar você na vida de pessoas para atender a necessidade dessas pessoas. Tem pessoas que precisam somente de 2 ouvidos para que possam ouvi-las, e elas serão curadas. Tem pessoas que precisam somente de um abraço. Tem pessoas que precisam somente de uma voz dizendo assim: eu estou aqui, o que você precisar, conte comigo. Só isso. Outras pessoas estão precisando ouvir de você o seguinte: não, eu entendo, fique em paz, nós vamos orar e Deus vai fazer. Só isso. E elas serão curadas. Epafroditos foi cura na vida de Paulo. Segunda coisa que nós devemos fazer, segundo remédio que devemos tomar da receita de Jeová: ore. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica. A oração cura a ansiedade, gente. A oração cura. Conta para Deus onde está a sua dor. Diz: Senhor, o meu problema é o casamento. Não estou conseguindo confiar no meu cônjuge. Não estou conseguindo, Senhor, me adaptar naquela empresa. O meu problema está sendo esse. Eles estão exigindo mais de mim e eu não estou dando conta. Me ajuda, Senhor, faz isso. Ele faz. Eu não sei qual a sua profissão, mas Deus é especialista nessa área também. Aleluia. Eu não sei qual é a sua dor, mas Deus é remédio para essa dor também. Aleluia. Eu não sei o que está causando ansiedade em você, mas Deus é a resposta para esse problema também. Ele é tudo o que você precisar que Ele seja para a sua vida. Ele disse para Moisés: Moisés, quando você chegar na presença de Faraó, diga: eu sou, te enviou. Eu sou o que você precisa. Eu sou o advogado, eu sou o remédio, eu sou o juiz, eu sou a cura, eu sou o médico, eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou o refrigério para tua alma. Eu sou o que você precisar. Moisés, o que você precisa nessa noite? O que você precisa? Você tem 2 opções. Diga comigo, 2 opções. Eu aprendi que na vida, para tudo na vida, existe 2 caminhos, 2 opções, para tudo na vida.
Então aqui você tem duas opções: ou você entra em ansiedade, ou você entra em oração. O que é melhor? Oração. Então ore, decida orar. 1 de Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7 diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua. Não tenha medo e nem vergonha de dizer que está com crise de ansiedade, porque até Deus sabe que você pode sofrer isso. Por isso que Ele diz: pode lançar sobre mim. Se Ele está dizendo pode lançar sobre mim, é porque Ele já sabe que você pode sofrer. Ninguém aqui está imune. Ninguém aqui está imune. Então preste atenção: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quem cuida de você? Quem cuida de você? Quem cuida de você? Deus cuida de você. Deus cuida de você. Você tem o direito à paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Terceiro remédio: ocupe a sua mente de coisas boas. Fala para a pessoa que está ao seu lado: ocupe a sua mente de coisas boas. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou algo digno de louvor, pense nessas coisas. Mas tem gente que decide pensar em coisas ruins. Ai, eu vou morrer, estou achando que eu vou morrer. Ai meu Deus, eu vou ficar desempregado. Ai Jesus, nem vai faltar dinheiro. E o mês está começando, e está começando a acabar dinheiro. E não sei o que, e eu acho que meu marido vai embora. E não sei o que, eu acho que a minha mulher não gosta de mim. Por isso que ela dorme mais cedo, por isso que ela não vem para a cama. Por isso que para, rapaz. Sabia que tem um monte de homem que acho que minha mulher, pastor, acho que ela está tendo algum caso lá na empresa. Por quê? Porque ela não está me procurando mais. Porque não sei o que. Para, conversa, você é adulto. Conversa, dialoga, ora, fala com Deus, apresenta o teu casamento para Deus, apresenta a sua esposa para Deus, apresenta o seu filho para Deus, apresenta o seu esposo para Deus. Ocupe sua mente de coisas boas, ocupe sua mente com o que é puro, amável e digno de louvor. Cuidado com as mensagens que você recebe de seus amigos, mensagem de ódio, raiva, crime, rebeldia e deslealdade. Cuidado. Se tem uma coisa que tem crescido, infelizmente, é a deslealdade. Irmãos, a deslealdade é coisa altamente maligna. Altamente maligna. Tem gente que age com deslealdade na empresa, na família, na igreja, por onde passa. Não caminhe com pessoas desleais. Não compactue com ideias desleais. Preste atenção, irmão, ser empresário no Brasil não é fácil. Quem é empresário aqui, ou profissional, sabe disso, não é fácil. Você tem que fazer um malabarismo danado, tem um jogo de cintura fora do comum. Aí você diz: eu vou contratar fulano para atender a minha necessidade. E aí, dependendo do negócio e de como está, às vezes o empresário no final do mês ele fica sem salário, mas ele paga do indivíduo, e o indivíduo vira as costas e ainda fala mal do empresário. É uma desgraça isso. Sabe aquele cunhado que vai no churrasco lá em casa? Está comendo a sua carne, a sua maionese. Diante de Deus, a vontade é que aquela maionese azede, né? Na sua casa, a sua carne, a sua maionese, a sua salada, a sua esposa que fez. Aí você vai lá na geladeira buscar um suco, um refrigerante para ele. Aí ele com outro lá: esse aqui é o tipo de carne que traz? Miserável, eu não sei o quê. Só porque tem isso aqui, acha que pode mandar. Para com desleal. Dentro da casa do cara, dentro da casa da pessoa. E na igreja nem se fala. Você chega na igreja, todo mundo te recebe bem. Isso aqui é uma família, gente. Me fale outra igreja, não conheço outras igrejas, mas me fale outra igreja que recebe tão bem quanto essa. Uma igreja que exala amor, tanto amor quanto essa. Me fale, não estou falando mal. Pode ter igrejas melhores, mas igual a essa não. Essa é única. Essa é única. Pastor, bonito. Porque não é só eu não, tem o Wagner, tem o Jovelino, tem...
cheio do Espírito Santo, uns voluntários comprometidos, uns membros dedicados, todo mundo com sede de crescer, todo mundo no CCM, Centro de Capacitação Ministerial, todo mundo que é casado fazendo família cristã, todo mundo que quer crescer fazendo Universidade da Vida, quem já fez Universidade da Vida fazendo capacitação de destino, todo mundo querendo expandir o reino de Deus, chegar até a última casa. Não tem igreja como essa, só essa. Aleluia. Não tem. Ei, coloque em prática, quarto remédio, coloque em prática as verdades que você aprende. Coloque em prática. Não adianta só ouvir. Tiago vai dizer que se você ouve e não coloca em prática, você é como um homem que não sabe onde está, não sabe quem é. Ou seja, você é louco, você perdeu o seu sentido. Você não sabe, você olha no espelho e não lembra a sua face. Tiago diz isso. Então Filipenses 4,9 diz: tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus de paz estará com vocês. E para terminar, se coloque de pé, por gentileza. Para terminar, vamos viver um dia. Vamos viver um dia? Para que ficar ansioso com amanhã, rapaz? Você nem sabe se vai chegar em casa hoje. Eu mandei você ficar em pé para orar, eu nem sei se eu vou orar. Deus pode me chamar aqui agora. Já pensou se isso acontece? Aí amanhã, e olha que ele falou, hein? Deus já estava avisando. Geralmente é assim, né? Os crentes assim, né? Deus já estava avisando, ele já estava sentindo nada. Eu estou falando que é a realidade. Entendeu? Normal. Para morrer basta tá? Só isso. Quem está vivo aí? Então você pode morrer a qualquer momento. Quer ver? Ó? Alguns vão morrer. Brincadeira. Os mãos já iam baixar assim. Ó. Não, presta atenção. Por isso que você tem que estar preparado. Porque não sabemos o dia e nem a hora. Deus pode vir para você agora. Deus pode voltar para você agora. Então preste atenção. Vamos viver um dia de cada vez. Mateus 6,34. Portanto, não se preocupe com a... Portanto, não se preocupe com a... Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio. Viva hoje intensamente, para que amanhã você possa viver intensamente novamente, para que terça-feira você viva intensamente novamente. Quem está me entendendo diz amém. Então preste atenção, Lucas capítulo 11 versículo 2 e 3. Ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Então Deus, Ele dá aquilo que você precisa naquele dia. Naquele dia. Então, para terminar, recapitulando, o remédio para ser curado da ansiedade: primeiro, confiar em. Segundo, ore. Terceiro, ocupe sua mente com coisas boas. Quarto, feche seus olhos.